Oi, você, bem-vindo, bem-vinda, você que está com mais um Radar de Inovação aqui nos estúdios GZH, falando sobre transformação digital, futuro dos negócios e também da educação. A gente ainda está naquela onda de pós-South Summit, falando sobre ideias que estão transformando o cenário dos negócios no Rio Grande do Sul, ainda na esteira daquelas conversas que surgiram durante o evento também. Se eventualmente tu perdeu algum episódio ou achou algum assunto que tu gostaria de ver abordado, dá uma olhada nos nossos últimos episódios aqui no YouTube de GZH, tem uma abinha escrito podcasts, tu clica lá, tem o Radar de Inovação, toda semana tem atualização, às vezes mais de uma atualização inclusive, e a gente traz esses assuntos para que tu acompanhe também as transformações que estão acontecendo aqui no estado, no Brasil e no mundo. Eu também te convido a nos acompanhar lá no Spotify, para quem é de Spotify, no SoundCloud para quem é de SoundCloud, e ver os nossos episódios anteriores também apenas na plataforma de áudio. Te convido também a participar aqui pelos comentários ou nos acionando pelo podcast em GZH na aba Podcasts. Esse episódio, ainda de South Summit, repercussão, inovação, tem o apoio de CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Contrate um profissional legalmente habilitado, @crea.gaúcho. Senge Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, com você o Amanhã Ganha Forma, @Senge_RS. PUC-RS no South Summit, conecte-se com o Tecnopuc e com um ecossistema completo de soluções corporativas, @PUC-RS e @Tecnopuc. TOTUS, o Brasil que faz com TOTUS, @TOTUS nas redes sociais. Leandro Carvalho e o Victor Mira tá na equipe multimídia, ou seja, fazem chegar aqui o podcast com áudio, com vídeo aí no teu computador, no teu celular, no teu tablet, no teu dispositivo eletrônico. O Lucas Vieira e a Laura Borges estão na equipe de produção, na retaguarda, montando a entrevista, montando a pauta aqui, para que você tenha acesso a esses episódios inéditos toda semana aqui nos estúdios de GZH. Hoje o Vitor Magalhães, ele é criador de um projeto muito legal da Terra Mares. A Terra Mares é uma empresa, é um projeto, mas um pouquinho diferente do que você está convencionado a entender como uma empresa de impacto. E explicando de cara, Vitor, para conversar contigo, leva microalgas para transformar a agricultura em indústria. E com isso vocês acabam comercializando bioinsumos. O mais legal é que o Vitor é formado pela FURC e ele vai falar o curso dele e como é que tem relação com o que ele veio a fazer. Mas antes, Vitor, te dou as boas-vindas. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite do Grupo GZH. Sempre bom estar conversando com vocês, trocando experiências. Eu sou Victor Bryan, sou um dos fundadores da Terra Mares. Eu era estagiário de um laboratório da universidade. Fala o teu curso aí para o pessoal saber. Eu sou formado em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande, aqui na ponta do Rio Grande do Sul, e tive a oportunidade, de ter ótimos professores, de estagiar em laboratórios de pesquisa e ter a oportunidade de desenvolver a nossa startup de biotecnologia de microalgas, Uma coisa interessante é que boa parte das pessoas não devem conhecer o teu curso. Eu conheço porque tem alguma afinidade, já vi colegas e amigos que se aventuraram. Ele é um curso que agrega vários conhecimentos em torno de um assunto. E eu queria que tu falasse um pouco o que tem a ver o episódio de hoje, que eu vou apresentar a Terra Mares, com a tua formação. Como é que isso se encontra em algum momento? A oceanografia é um curso multidisciplinar, envolve física, matemática, biologia, química, uma série de ciências visando compreender melhor os processos oceanográficos, tanto no contexto de ecossistemas costeiros e marinhos, estuarinos, no caso da Lagoa dos Patos, mas eu acredito que o ecossistema todo está interligado, A Lagoa dos Patos aqui passa por grande parte do Rio Grande do Sul, aqui também em Porto Alegre, então é muito bom estar aí com vocês e trocar essas experiências. A Terra Mares leva microalgas para transformar a agricultura e a indústria, como eu destaquei aqui. Mas antes de a gente começar, eu acho que tu precisa explicar, a gente já vai falar do início da empresa, o que são essas microalgas e por que elas estão muito mais presentes na nossa vida do que a gente pensa primeiro. As microalgas, elas são como microplantas, A grande parte está na água, elas fazem a fotossíntese, representam grande produtividade em termos de sequestro do carbono e oxigenação do planeta. São dos primeiros organismos a conseguir oxigenar todo o nosso planeta e está em qualquer gota d'água que vocês veem nas lagoas, nos rios, Ali vão microalgas, na água marinha também. Então, é muita biodiversidade que a gente tem aqui, E esses organismos, eles são riquíssimos. Vocês foram fundados em 2019, a Terra Mares. Então conta pra gente da onde que veio a ideia, como é que ela começa e
Depois a gente fala como é que continuou. Claro, começou em 2019, começou comigo, né? Eu era estagiário de um laboratório de pesquisa do Instituto de Oceanografia da FURG e sempre no microscópio, olhando essas algas, né? Essas microalgas, essas microplantas no microscópio, e eu via muitas oportunidades, né? Só que muitas delas estavam envolvidas em pesquisas, só que a gente queria levar isso para o mundo. Né, levar isso para as pessoas, para a sociedade. E o que aconteceu? A gente se juntou, né, eu e minha colega da faculdade, responsável pelo laboratório, formou uma equipe, né, cheio de ideias, de sonhos, conseguiu submeter um projeto na incubadora, né, da Universidade Federal do Rio Grande, a Inovatio. Em Rio Grande mesmo. Isso, em Rio Grande. Recebeu todo o suporte da universidade, infraestrutura, professores, capacitação técnica, né, até para a gente conseguir se situar no ambiente de negócios. A gente sempre focado muito na tecnologia, mas é muito mais do que a tecnologia, né, como resolver um problema do cliente. E a gente recebeu o apoio do governo, né, um programa Centelha, que foi o primeiro programa de incentivo. Bastante citado os nossos convidados aqui. Pode falar, repetir o que é o programa Centelha. O programa Centelha, para quem não conhece, é um programa de incentivo, né, do nosso país, financiado pela FINEP. Né? Aqui no nosso estado tem colaboração da FAPERGS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. E com isso a gente submeteu um projeto despretensioso, né, mas com muito propósito, com muita vontade, e conseguiu receber recursos do governo, né, cerca de R$68 mil, para conseguir fundar a nossa empresa e constituir, né, em termos de materialidade. E isso a gente vai falando, né? Muitas vezes, pós ao Summit aí, pessoal, 168 mil. Mas quando uma empresa está começando, é tudo, né? Com certeza, ainda mais para alunos, né? Estudantes que começaram com a cara e a vontade, né? R$68 mil que viabilizou o projeto e, claro, é o primeiro passo, né? Tem muitos outros, mas já dá para começar aí ter uma ideia. Vocês fizeram em 2019 isso, né? E vocês começaram a trabalhar na incubadora. Tua colega e a responsável pelo laboratório. Exato. Vocês três. Pós-doutora, isso. E aí, me conta como é que vocês começam, como é que isso vira um negócio, como é que sai do laboratório para virar um negócio? Acho que o primeiro passo é a gente conseguir ter essa capacitação pela incubadora, né? O segundo passo é a gente entender que uma empresa é algo complexo, né? Envolve muitos processos, desde abertura, contadores, né? CNPJ, transações, contratos, o mundo B2B, né? E conseguir se relacionar com as pessoas. Eu acho que é o principal, né? Além da tecnologia, além da ciência, é tudo sobre pessoas, né? E a gente tem que aprender cada vez mais com isso. Uma das coisas que a gente estava lendo aqui um pouco na abertura, vocês têm um banco de microalgas e cianobactérias, e isso pode ser usado em diferentes setores. Então conta para quem não é do setor, como eu, como a maioria dos nossos espectadores e ouvintes, como é que se faz para ter um banco de microalgas e de cianobactérias, e o que vocês fazem com elas? Claro, hoje a nossa empresa ela é instalada no Parque Tecnológico Oceantec, né? A gente tem todos os recursos para conseguir atingir essa finalidade. Basicamente coleta, isolamento e multiplicação de micro-organismos, né? Essas microalgas, essas cianobactérias. Hoje a gente tem microalgas do Brasil inteiro, a gente tem uma filial em Manaus, na Amazônia, na maior biodiversidade do planeta. Olha que legal. E essas algas, elas são verdadeiras fábricas de biomoléculas. É um potencial absurdo, desde agricultura, disponibilização de fito-hormônios, né? Vitaminas, compostos de valor agregado para a indústria, seja para cosmética, descarbonização, que acaba atraindo os olhos de muitas indústrias em termos de sustentabilidade e agregação de valor, né? Agregar valor ao produto final deles. Esse produto final, que é a parte que... Bom, tu tem um banco ali, como tu falaste, com essa diversidade, tanto de cianobactérias quanto de microalgas. E aí, como é que isso se transforma? Como é que isso vai para o mercado final? Como é que isso chega numa outra ponta? Claro. O nosso modelo de negócio é business to business, né? A gente tem contrato com indústrias e o primeiro passo é entender qual que é a realidade da indústria, o que ela espera. Dá um exemplo, não precisa dizer o nome da empresa, mas dá um exemplo para a gente de... Uma empresa de cosmético que quer dar um upgrade, um produto que já existe, né? Com compostos de valor agregado, compostos bioativos dessas microalgas. A gente seleciona, né? Faz um briefing de qual que é o melhor material, apresenta e consegue então ter esse desenvolvimento a 4 mãos, né? Seja em termos de P&D, que a gente desenvolve muito fortemente para a indústria, ou mesmo nos nossos próprios produtos que a gente comercializa para parceiros, né? Bioinsumos, né? Bioestimulantes, inoculantes, todos naturais com base nessas algas. Vou te fazer uma pergunta bem de leigo, tá, Vitor? Peço desculpas, inclusive, para o nosso espectador, se daqui a pouco dizer, pô, mas que pergunta burra, mas como é que vocês têm esse controle das potencialidades dessas microalgas e cianobactérias? Vocês já sabem das potenciais aplicações ou vocês vão estudar de acordo com o insight que o cliente vai buscar vocês?
Hoje a gente tem um banco com mais de uma centena de cepas, né? Uma marca chamada Amazônia Líquida, né? com uma diversidade de algas da Amazônia. A gente já tem conhecimento sobre o nosso material, né? As que tem maior valor agregado para a indústria cosmética, para a agricultura. A gente já tem esses respaldos e a gente encaixa, né, de acordo com a necessidade do cliente, mas a gente tem esses dados e acredita muito fortemente que ainda tem muitas soluções que a gente não conhece, né? Por isso que a gente está cada vez mais prospectando novos organismos, conhecendo qual que é a realidade do mercado para conseguir ter cada vez mais diferenciais competitivos. Como é que é para manter esse banco? Vocês mantêm isso fechado? Dá uma ideia para o nosso espectador que está em casa, daqui a pouco está com o celular na mão. Como é que é? Dá um desenho mental assim de como é que é a empresa de vocês na incubadora. A incubadora é uma incubadora de empresas, né? Mas assim como existe a incubadora de empresas, também existe a incubadora de organismos, que é um ambiente que faz a condição ideal para que esses organismos se multipliquem. Pensem como se fosse um ambiente para aclimatar ovos de galinha. Ali tem iluminação, temperatura, todo o cuidado ideal para que esse objeto, esse insumo consiga se desenvolver com a melhor finalidade. E hoje a gente tem incubadoras que estão já ajustadas para diferentes perfis, né, dessas algas. Ou seja, cada uma tem um perfil diferente para... Exato. Cada organismo é único, né? Ele está acostumado. Uma luz, uma temperatura. Exato. Sim, tu aqui da região, seja do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, são pessoas diferentes, acostumadas a outras realidades. E assim se encaixa as algas. E aí vocês têm esse banco que tu falou, mais de 100 nesse momento, assim. Isso. Mais de uma centena, umas marcas que têm interesse hoje, Terra Mares, Grow Mares para agricultura, Amazônia Líquida, voltada para o mercado de sustentabilidade, e cada vez mais a gente tem conseguido avançar, né, no quesito. Vitor, dá um panorama, porque esse é um mercado completamente novo para várias pessoas que estão nos assistindo aqui ou estão nos ouvindo depois no episódio. Existe um mercado das microalgas e das cianobactérias no Brasil? Vocês estão desbravando e tendo que apresentar esse cenário para as empresas? Como é que é essa regulação e essa troca comercial? Já existe? Todo mundo conhece? Como é que funciona isso? Eu acho que é sempre um aprendizado, né? A gente já está há 5 anos batalhando, a gente foi uma das empresas pioneiras, existem diversas iniciativas no Brasil, mas a gente tem avançado cada vez mais, né? E aprendido com o mercado está se interessando, o mercado de biológicos cresceu muito, porque os insumos químicos, né, são um problema para a agricultura, seja em termos de custo, logística, e o que a gente faz é utilizar o melhor do nosso país em termos de biodiversidade e entregar uma realidade local, né, algas do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul. O que são, tu falou dos cosméticos, que eu achei bem interessante. Na agricultura, que tipo de aplicação pode ser feita com as microalgas? A gente tem entregas, né? Cada produto é único, dependendo da cepa, mas em termos de bioestimulação, né, aumento da produtividade, são compostos bioativos que são disponibilizados para essas plantas, para esses cultivos, que conseguem promover para crescer, aumentar a produtividade, aumentar a resistência contra o estresse abiótico, conseguir proporcionar uma melhor aplicação em termos da microbiota do solo, associação, né? A gente foi elencado pela SICT, a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul de Inovação, como tecnologia para recuperação de solos degradados pós-enchente, né, que foi um grande impacto. Porque o que a gente está fazendo? A gente está aplicando microvida no solo. Isso estimula a produtividade, a regeneração desse solo e consegue aumentar a produtividade das plantas. Ou seja, no estado já tem gente aplicando para recuperar solo ou material de vocês? Sim. Hoje a gente tem grande parceria de produtores rurais, né, da agricultura familiar e cooperativas, que são parceiros da nossa startup e tem cada vez mais conversado com grandes indústrias, né, mostrando as nossas soluções. Tu falou aí que tem um mercado de biotecnologia que está se transformando e vocês trabalham com esses bioinsumos sustentáveis e também tem uma outra descrição que eu coloquei, que a Laura me passou aqui, que são os fotobioreatores. O que são fotobioreatores? E explica para o nosso público que não conhece. Os fotobioreatores são tanques adaptados com tecnologia para conseguir otimizar o crescimento, a produtividade dessas microalgas, né? E o engraçado é que eles podem ser aplicados em diferentes contextos, seja para eu produzir o meu insumo, o meu produto para a agricultura, ou mesmo sendo aplicado em estratégias de descarbonização, como árvores equivalentes, né? O prefeito Sebastião Melo está utilizando, né? A gente está desenvolvendo uma prova de conceito junto à prefeitura e a gente tem uma unidade ali servindo como um oxigenador, né? Um purificador de ar equivalente a uma árvore adulta. Então, eu acho que o modelo de negócios ele é adaptável em diferente contexto, dependendo das pessoas. Tu falou que é adaptável e eu queria te perguntar, vocês começaram com 3, vocês são os mesmos 3, tem mais gente na equipe, como é que está disposta a empresa hoje?
São 3 fundadores, mas hoje a gente conta com uma equipe robusta, né, crescendo cada vez mais nas áreas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica pela nossa empresa. A gente já conta com investidores, um grupo de investidores do Rio Grande do Sul, Acelerador Star, de Santa Maria e Vale do Taquari, e está sempre aberto, né, às oportunidades e colaboração com parceiros, né, isso que a gente acredita de melhor, e sempre com a universidade nos apoiando muito. Pelo que tu está falando, Vitor, vocês estão crescendo à medida que o mercado está crescendo também, mas o pessoal está descobrindo mais rápido desde que vocês criaram. Como é que isso é uma curiosidade? Como é que chega o cliente para vocês? Ele já sabe o que ele quer, ele vai te perguntar o que tu pode oferecer, ele quer visitar. Como é que funciona esse approach do cliente com vocês? Eu acho que o mercado cada vez mais ele está mais educado em relação a essa tecnologia, os produtores já têm esse conhecimento. Existe uma grande popularização do mercado de algas, só que são algas macroscópicas muitas vezes, né? O que é isso? É algo que a gente consegue ver olho nu, consegue tocar, né? Tem muito lá em Santa Catarina, né? Também lá no Rio de Janeiro, que são macroalgas, e eles já têm essa noção. Eles compram um extrato, só que eles não têm, talvez, a compreensão, agora a gente está conseguindo acessar com mais facilidade, que existem também as microalgas, né? Algas microscópicas, que a gente consegue entregar mais valor agregado. Então o produtor ele já chega, olha, eu quero algas. Então, não, tranquilo, vamos conversar, vamos entregar as algas para você. Porque provavelmente ele viu ou ouviu alguém usar antes, assim. Claro, não, a tecnologia já está sendo difundida, né? A gente só está apoiando e ajudando cada vez mais. Como é que é a logística? É outra curiosidade, eu tô te metralhando porque muita curiosidade, porque é um setor completamente inédito para boa parte do nosso público. Como é que é a logística para quando vocês precisam entregar um produtor para um uso ou para uma indústria? Vocês fazem essa entrega? Vocês são transportados? Porque tu falou que tem condições de acondicionamento dessas microalgas. Como é que faz para chegar na ponta final? Eu acho que o grande gargalo do mercado de agricultura por muito tempo foi transportar grandes volumes de líquido, né? Grandes volumes de fertilizante. E o que a gente entendeu? Que conseguindo reduzir, né, concentrando mais nosso produto, acaba sendo um menor volume. E o produtor, adicionando água e diluindo, tem uma maior rentabilidade. Então, são volumes concentrados, que têm uma maior facilidade logística, utilizando a própria água de irrigação, né, seja na agricultura do arroz, ou uma água que o produtor possa utilizar, que ele vai aplicar. Então, é um volume concentrado que ele vai conseguir ali fazer sua diluição. Como se fosse uma solução para ele colocar. Exato. Né? Ao invés de transportar grandes volumes de fertilizantes nitrogenados e sintéticos. Muito bem. Tu falaste que vocês hoje têm uma equipe e que vocês têm uma unidade em Manaus. E eu queria te perguntar da onde que vem isso, como é que vocês costuraram isso, como é que apareceu essa oportunidade para vocês? Eu acho que a gente está sempre aberto às possibilidades e oportunidades do mercado, né? E uma oportunidade surgiu pelo Sebrae, um programa chamado Inova Amazônia, né? um macro programa geral chamado Inova Biomas do Sebrae. E o que a gente fez? A gente conversou com o grupo, submeteu uma proposta, né? E foi uma das selecionadas para conseguir abrir uma filial lá, recebeu o suporte... Isso foi quando? Isso foi em 2022. 2022. A gente recebeu o suporte do Sebrae, né? Recursos financeiros, conseguiu abrir uma filial lá, né? E hoje a empresa existe lá. Por quê? Porque a gente acredita que lá é um portal de oportunidades, levando sustentabilidade do Brasil para fora. A gente já foi levado, por exemplo, pelo governo da Alemanha, já desenvolveu o projeto com a GIZ, que é uma empresa pública, tudo isso aproveitando as oportunidades que o Sebrae nos proporcionou. E como é que é a estrutura de vocês lá? Vocês têm uma pessoa, uma área? Como é que funciona isso? A gente está associado às universidades, principalmente até para a gente conseguir ter mais substancialidade na infraestrutura. Hoje a nossa infraestrutura principal fica no Rio Grande do Sul, até pela questão do mercado de agricultura, mas a gente tem a nossa unidade lá focada em bioprospecção e desenvolvimento P&D para empresas. Por exemplo, se você é uma empresa, uma indústria interessada em uma área X, a gente pode ir para Manaus, para qualquer lugar da Amazônia e conseguir desenvolver, trazer novas soluções inéditas do mercado. Imagino, Vitor, conhecendo o pouco que eu conheço, que muitas pessoas devem ter curiosidade sobre o teu curso e muitas pessoas do curso devem ter curiosidade sobre a empresa, porque muitas vezes as pessoas associam o profissional da oceanografia àquele que vai para a universidade ou que vai fazer uma pesquisa governamental. Tem essa curiosidade? O pessoal te aborda e diz assim, pô, vocês fundaram uma empresa dentro da oceanografia? Ou por parte de fora, como é que é isso? Tu parou de uma faculdade que é diferente, e é diferente, são poucos cursos de oceanografia no Brasil hoje. Rola essa curiosidade do pessoal?
Ah, com certeza, né? Eu acho que muitas das pessoas do curso acabam indo para a área de pesquisa, seja o sonho, uma grande oportunidade de ser professor, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar as oportunidades abertas, né? E aproveitar o melhor possível. E com isso, as pessoas da universidade, de fora, perguntam, têm esse interesse, até para conseguir estimular novos talentos, né? Eu acredito que a universidade é um grande celeiro de oportunidades e o que a gente precisa é potencializar, estimular essas pessoas. Eu, com muita felicidade, fui estimulado por ótimos professores, consegui desenvolver os nossos projetos e sempre tive muita determinação. E o segredo é ter uma boa equipe, né? Que é para que a gente possa se apoiar mesmo nos momentos difíceis. E essa boa equipe que tu está falando, todo mundo é estudante da oceanografia? Os doutorandos, os bolsistas, todos eles vêm da oceanografia? Tem gente de outras áreas também? Os 3 fundadores são oceanólogos, né? Eu e minha sócia, a Tainã, somos oceanólogos. Ela também é administradora de empresas. A doutora Luísa é diretora operacional, tem 4 PhDs na área, é a nossa doutora. Mas as outras pessoas são diversificadas, né? São diferentes Né? áreas. Não, com certeza. Né? Pessoas muito boas da área de biologia, da área de agronomia, que agregam muito, principalmente áreas que a gente não conhece, né? Então, eu acredito que a gente tem que se complementar o que a gente tem de melhor. E isso faz toda a diferença. Vocês estão, assim, enraizados, vocês estão conectados com a FURG até hoje, né? E imagino que vocês, ao mesmo tempo que foram transformados pela universidade, também têm essa abertura. Tu sente, e isso é uma pergunta bem aberta, mas tu sente que a universidade também está conseguindo se conectar mais com as entregas? Tem um processo todo de interiorização das universidades. A FURG tem vários campi ali na região agora, né? Antes era só Rio Grande também. De certa forma, vendo a tua empresa se transformar em desde 2019 até agora, tanta coisa já aconteceu, né? Parece que foi tanta coisa em tão pouco tempo. Tu percebe essa transmutação? Acho que, sei lá, 30 anos atrás, ninguém pensaria que um oceanólogo sairia da FURG com uma empresa e um projeto que ia estar com a unidade em Manaus e agora está contando toda essa história e daqui a pouco influenciando outros estudantes também. Com certeza. Eu acho que a universidade tem visto isso com muito bons olhos, porque isso são oportunidades para estudantes. Olha só quantas oportunidades para estudantes da universidade a gente pode gerar, né? E até mesmo adequação no mercado de trabalho. A gente precisa cada vez mais aproveitar esses talentos para que a gente possa otimizar essa produtividade. Então, a universidade está cada vez mais aberta, né? E conversando, né? Já tem alguns cases, né, na nossa universidade, algumas startups que já foram adquiridas, né? A Notaí já teve um investimento forte do iFood, o Grupo Augen também. Então, são cases que a gente acaba se inspirando, são startups mais maduras do que a nossa, mas que são muito referência para que a gente possa se espelhar e continuar em frente. Explica pra gente, tu falaste, né, que vocês estão sempre buscando e analisando novos materiais, cianobactérias, microalgas. Esse processo de prospecção, ele é ativo? Os materiais são descobertos e aí vocês vão atrás? Como é que é? Imagino que vocês já têm uma cadeia para dar conta hoje dos clientes potencialmente operacionais para vocês e os clientes já recorrentes. Mas tu falou, a gente tem que estar correndo atrás de novidade porque tem outras coisas para descobrir. É ativa essa busca? Vocês olham as pesquisas que estão sendo feitas na universidade? Como é que é isso? É ativa essa busca. E principalmente olhar o que o mercado está pensando e desenvolvendo, né? E a gente busca sempre diferenciais competitivos. Existem diferentes soluções do mercado, ótimas soluções, né? Mas a gente tem cada vez mais aprender com isso para conseguir estar bem estruturado, bem adaptado. A gente está cada vez mais prospectando novos materiais para estar evoluindo, né? Porque a gente acredita que o nosso core é essas algas, né? Esse que é a nossa proposta de valor. Tu pode explicar para o pessoal, assim, tu falou um pouco da questão dos cosméticos, tu falou um pouco da agricultura. Que outras potencialidades tu enxerga ali para frente que ainda pode chegar, ainda pode transformar, ainda pode impactar empresas, ainda pode... Sei que é muito hipotético isso que eu tô falando, mas daqui a pouco para explicar para as pessoas o quanto ainda dá para avançar nisso. É muita tecnologia, né? Mas existem iniciativas muito fortes em termos de tratamento de efluentes, né? Que são um grande problema em termos de indústria e efluentes domésticos também. Reaproveitamento desses nutrientes, porque principalmente nitrogênio e fósforo, que são disponibilizados, além de outros compostos. O interessante é que essas algas elas se alimentam disso e crescem. Então, existe um mar de possibilidades. Além disso, também tem mercado de bioenergia, tem pesquisas muito fortes em termos de bioenergia com microalgas, até mesmo hidrogênio verde. A gente já
participou de um programa. Então, são muitas potencialidades, cada vez mais descobertas. É claro que existem países muito à frente, né? E grande inspiração, o mercado asiático é muito forte, né? Então, a gente está cada vez mais aprendendo, observando o que o mercado está fazendo e utilizando o que a gente tem de melhor, que com certeza é a nossa biodiversidade que ninguém ganha. Tu falou isso e me bateu a curiosidade. Imagino que para vocês seja quase que rotina diária estar acompanhando o que está se fazendo fora, já que vocês estão desbravando esse mercado aqui. Vocês fazem isso de forma controlada? Vocês já foram a evento internacional? Como é que funciona isso? Sim, a gente já participou de alguns eventos, um deles é do mercado da Alemanha, a gente já participou também de um programa de aceleração do Japão, né, a LS Innovator Leader Summit. Então, eu acho que aprender, procurar artigos, procurar startups, tem startups grande referência da agricultura e descarbonização no exterior e a gente está cada vez mais querendo aprender com isso, porque, bom, a gente tem que aprender com quem é bom, né, para conseguir trazer o que é melhor para cá. Eu vou, mais uma vez, agradecer a quem está permitindo a gente fazer esse programa, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Contrate um profissional legalmente habilitado, @crea.gaúcho. Senge Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, com você, o Amanhã Ganha Forma, @Senge_RS. PUC-RS no Sal Summit, conecte-se com o Tecnopuc e com um ecossistema completo de soluções corporativas, @PUC-RS e @Tecnopuc. TOTUS, o Brasil que faz com TOTUS, @TOTUS nas redes sociais. Provavelmente, Vitor, quando o programa acabar, vai chegar algumas pessoas e aí as pessoas vão ficar curiosas para saber, porque assim, tem muita coisa que surgiu pela primeira vez no horizonte das pessoas. Tu está falando aqui de sequestro de carbono, de resiliência climática, tu já falou de agricultura regenerativa, tu falou de cosméticos. Conta pra gente como é que as pessoas podem descobrir mais o que vocês fazem, onde é que elas podem seguir vocês, onde é que podem acompanhar mais o trabalho de vocês e o que vocês estão pensando aí pro futuro. Claro, eu peço a todos que sigam a nossa página, Terra Mares Ambiental no Instagram, né? Pode entrar em contato pelo nosso site também, www.terramaresambiental.com.br, e a gente está cada vez mais aberto aí às possibilidades, quer conversar com as pessoas, quer tirar as dúvidas, e tá muito disponível, né, para que a gente possa conversar e agregar com as nossas soluções. Eu sei que tu já falou um pouquinho disso, assim, mas a gente fica curioso porque tu falou de um monte de coisas que estão acontecendo. Eu estou olhando o site de vocês aqui, análise territorial, as soluções. Em 5 anos vocês fizeram muita coisa, né? Virou de um projeto de laboratório para uma empresa que está em Manaus, para que apresentou projeto no Japão. O que vocês estão pensando para o médio e longo prazo? Tu falou um pouco de consolidar esse mercado, apresentar o negócio de vocês para mais players. O que dá para sonhar no horizonte aí? O que vocês já estão se desafiando a fazer para o futuro? A gente está sendo apoiado pelo programa Tecnova da FAPERGS, junto com a FINEP. Então, a gente está recebendo um forte apoio governamental, principalmente para ir para uma comercialização pioneira para o mercado da agricultura, né? Agricultura familiar, agricultura do arroz, para conseguir aumentar a produtividade e reduzir custos para os produtores. Então, cada vez mais vão surgir aí novidades e a gente está cada vez mais disponível. No fim do mês, a gente está recebendo um grupo japonês para nos visitar. Então, o Salt Summit rendeu e está rendendo bons frutos até agora. Vocês estiveram agora no Sal Summit, vocês apresentaram a iniciativa para vocês e conheceram outras pessoas. Pode dar um panoramazinho antes da gente acabar o programa aí, como é que foi o Sal Summit para vocês? Foi top, a gente conheceu as melhores startups do mundo, né? Grandes parceiros, grandes referências e uma inspiração, né? Startups que faturam cerca de $40 milhões por mês e conversando, trocando dicas, dando contato de investidores, de fundos de investimento, de players. Então, esse tipo de troca, nossa, valeu muito a pena mesmo, só acontece no Salt Summit. E se o pessoal quiser se interessar mais ainda, dá para bater na porta, vocês estão no Parque Tecnológico da FURG. Onde é que fica o Parque Tecnológico da FURG, para quem não conhece? Fica em Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, né? É só entrar na Universidade Federal do Rio Grande, dobrar à direita que vocês vão entrar no Parque Tecnológico, mas também pode conversar com a gente antes, pode chamar no WhatsApp, né, que a gente vai dar a localização certinho, mas é só entrar na Universidade Federal do Rio Grande, Campos Carreiros, que a gente vai receber muito bem com café e trocar boas informações, boas conversas. E curiosidade aí, eu recomendo as pessoas também
a se interessarem um pouco pelo curso. Não precisa fazer, não precisa virar oceanólogo também, mas é um curso muito interessante e que abriu várias fronteiras, né? Depois da oceanografia veio o curso de Ciências Biológicas Marinhas pela URGS e pela UERGS, que também nasce na esteira das pesquisas que foram feitas antes. Vitor, te agradeço muito por trazer a Terra Mares para a gente aqui e sucesso para vocês nas iniciativas no futuro de vocês. Muito obrigado, foi um grande prazer, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Então tá, com a história do Vitor e com a Terra Mares, a gente trouxe mais um episódio sobre South Summit, sobre ideias, sobre negócios, sobre futuro. A gente te espera no próximo episódio do Radar de Inovação, aqui nos estúdios de ZH. Até lá!